Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando na nossa penúltima aula de balanço de massa e energia. Acreditam nisso? Pois é verdade. Então vamos aproveitar bastante. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando de balanço de energia, mas agora num sistema aberto. Mas sabe o que eu gosto de fazer antes de começar cada aula? Isso mesmo, recapitular aquilo que a gente já estudou para que a gente tenha noção de que momento que a gente está na matéria, tá bom? Nós começamos fazendo algumas definições, lembram delas? A gente definiu o que era massa e mol, depois a gente definiu fração, concentração e vazão. Passamos então para a parte de definição de processos químicos. Estudamos um processo batelada, um processo contínuo e um processo semicontínuo ou semibatelada. Depois disso, nós estudamos fluxograma. Lembram disso? Estudamos como é que devemos nomear as correntes, os equipamentos e tudo mais. Aí nós passamos para o balanço de massa propriamente dito. Estudamos balanço de massa sem reação, para uma unidade, para mais de uma unidade, depois introduzimos a parte da reação. E passamos para o balanço de massa com reciclo e bypass. Depois nós fomos para o balanço de energia. No balanço de energia, nós estudamos os gráficos termodinâmicos. Lembram deles? Depois nós vimos um balanço de energia para um sistema fechado. E na aula de hoje, nós vamos estudar um balanço de energia para um sistema aberto. Para a gente falar de balanço de energia para um sistema aberto, eu quero relembrar alguns conceitos que a gente utilizou anteriormente. Então, a gente definiu a primeira lei da termodinâmica, lembram? Que era da parte da conservação de energia. Nós vimos que a variação da energia de um sistema deve ser igual à variação da energia da vizinhança, isto é, se um perde, o outro ganha. Nós vimos que a energia da vizinhança, isto é, a influência que a vizinhança exerce sobre o nosso sistema, é através do calor e do trabalho. E a energia do nosso sistema, que é onde a gente delimita que a gente vai trabalhar, tem a ver com energia interna, energia cinética e energia potencial. Depois nós estudamos o que era estado de um sistema para que a gente pudesse então falar sobre equilíbrio termodinâmico. E o estado de um sistema nada mais é do que aquela condição momentânea do nosso sistema. Depois nós aplicamos a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle fechado. E eu falei para vocês que, neste caso, a gente não tinha variação de energia cinética nem de energia potencial, porque o nosso sistema estava fechado. Então, ele se resumia a ΔU igual ao calor menos o trabalho. Lembra que eu falei para vocês que esse trabalho, ele era considerado positivo quando o nosso sistema fazia o trabalho e negativo quando o nosso sistema recebia o trabalho? Isso por causa da fórmula que a gente está usando. Mas eu vou falar mais uma vez para vocês por que eu defini desse jeito. Eu comentei em aula que antes eu trabalhava com essa fórmula aqui, ou mais ou menos. Mas depois, quando a gente vê o volume de controle para um sistema aberto, fica mais fácil da gente trabalhar sempre com a fórmula do trabalho negativo. Então, sempre que o nosso sistema exerce um trabalho, o trabalho vai ter um valor positivo, porque o negativo já está na fórmula. Eu também falei para vocês que era muito importante duas coisas. Primeiro, o estado termodinâmico, quando a gente vai considerar a variação da energia interna, né, que é a temperatura, pressão, energia interna, tudo, ele não depende do caminho que acontece isso, ele só interessa para ele a situação daquele estado, a situação do próximo estado, a situação do próximo estado. Como ele chegou nesse estado, não importa. Mas a hora que a gente estiver falando da vizinhança, que é quando a gente vai falar de calor e trabalho, sim, é muito importante qual é o caminho que ele vai percorrer. Lembram? A gente fez inclusive um exercício desse em aula. Na semana passada, a gente viu a aplicação da primeira lei da termodinâmica, então, para um sistema fechado. Mas nem sempre, quando a gente trabalha num processo industrial, a gente tem esse sistema fechado. Muitas vezes, o nosso sistema é aberto. Então, a gente vai precisar incluir na nossa termodinâmica, no nosso balanço de energia, a parte da transferência de massa também. Nós vamos juntar aquilo que a gente viu no começo do curso, balanço de massa, com o balanço de energia. Vamos agora definir o nosso volume de controle para um sistema aberto. Quando ele era fechado, era simples, a gente tinha um equipamento e aquele era o nosso volume de controle. Mas e agora que a gente tem a passagem também de massa?
A gente precisa ter sabedoria para escolher esse volume de controle para que seja mais fácil da gente poder determinar o nosso balanço de energia, os valores que nos interessam, né, através do balanço de energia. Então, vamos considerar esse equipamento onde a gente tem entrada e saída de massa também. Ele vai ter troca de trabalho e troca de calor com a vizinhança. O nosso volume de controle, ele precisa ser aquilo que interessa para a gente, que é o que está dentro do equipamento. Então, a gente tem essa definição. Não tem problema que a gente tenha passagem de massa aqui, né? Entrando ou saindo. Quando a gente tem, por exemplo, esse sistema, né? A gente tem aqui um tanque por onde vai passar esse líquido por uma turbina, e onde vai ser gerado trabalho através dessa passagem. Aonde que interessa para a gente o cálculo? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer. O que eu quero saber? Se eu quero saber a variação de altura aqui desse sistema, o meu balanço de energia precisa ser aqui. Agora, se eu quero saber o quanto de trabalho vai ser produzido nessa turbina, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher essa turbina como o meu volume de controle. Então, a escolha do volume de controle ele é apropriado à pergunta que eu for fazer. Aonde que está o meu problema? Aonde que eu quero saber aquela informação? Existem algumas diferenças quando a gente trabalha com sistema fechado ou com sistema aberto. Quando a gente tem um sistema fechado, o que interessa para a gente são as mudanças da propriedade, então as condições que eles estão de pressão, temperatura, volume, para que a gente possa determinar a quantidade de calor que eu vou colocar, a quantidade de trabalho que ele vai ser produzido. Já quando a gente tem um volume de controle aberto, um sistema aberto, a gente vai precisar fazer a avaliação das mudanças das propriedades, mas a gente também vai precisar conhecer as forças que atuam sobre aquele fluido, uma vez que ele vai ter uma dinâmica ali. A reação exercida pelo fluido sobre a nossa superfície de controle. Neste caso, o interesse maior no efeito do movimento de uma massa do líquido do que no movimento em si, tá bom? Quando a gente estudou um sistema fechado, a gente só considerou o princípio conservativo da energia. Agora, num sistema aberto, a gente vai considerar duas conservações, a de massa e a de energia. Vamos relembrar um pouquinho que a gente estudou lá em balanço de massa. Nós vimos que a massa não é perdida, né? O que a gente coloca precisa sair. Isso se não tiver acúmulo no nosso sistema. Então, se a gente tem um volume de controle fechado, vamos considerar que a gente não tem isso aqui, ó. Isso aqui é fechado. O que a gente coloca aqui dentro vai ser igual ao que a gente retira, certo? Se o que eu coloquei não foi igual ao que eu retirei, eu tenho um acúmulo, eu tenho uma variação da minha massa. Quando a gente está falando agora de um sistema que tem abertura, né? Um sistema aberto, eu preciso considerar a entrada e a saída. E pode ser que ocorra acúmulo aqui dentro, um acúmulo positivo ou negativo, conforme a gente viu. Então, nesses dois casos, nós temos uma variação da massa no volume de controle. Isso quando que a gente põe não é igual ao que a gente retira, e o fluxo que passa, né, na entrada não é igual ao fluxo da saída. Eu quero fazer uma simplificação agora com vocês, que é lembrar que a densidade é igual a massa sobre volume e, consequentemente, a massa é densidade vezes o volume. Se eu estou falando de um fluxo mássico, eu estou falando de um fluxo volumétrico, isso é uma vazão. E a vazão, ela pode ser determinada pela área vezes a sua velocidade, que é o que está escrito aqui embaixo. Então, o nosso fluxo mássico, ele é a densidade vezes a área que a gente tem por onde ele está escoando e a velocidade. Quando a gente utiliza as propriedades termodinâmicas, a gente não tem na tabela o valor da densidade. A densidade, ela é específica também, mas ela é específica no volume, que ela é a unidade quilogramas por metro cúbico. Se a gente inverter essa unidade, metro cúbico por quilograma, né, fizer 1 sobre essa unidade, o que a gente tem? A gente tem a unidade do volume específico. Então, eu sei que a minha densidade é 1 sobre o meu volume específico. E esse volume específico a gente consegue pegar na tabela termodinâmica. Então, é muito comum a gente fazer essa troca aqui para ficar mais fácil da gente trabalhar no nosso balanço de energia, para a gente poder pegar os valores da tabela. Então, eu fiz essa substituição aqui,
temos aqui o cálculo da massa através da área, velocidade e volume específico. Se a gente for substituir lá naquela outra equação, nós vamos ter essa equação geral do balanço de massa do volume de controle aberto. Para não ficar muito grande, eu vou gravar um outro vídeo continuando essa aula.